Então, gente, vamos lá. A gente vai iniciar esse ano revisando alguns conteúdos do ano passado. Aqui no segundo ano, a gente vai revisar o conteúdo do primeiro ano. Então, quando a gente começa lá no primeiro ano, a gente começa falando sobre o quê? As principais alternativas, transformações físicas e transformações químicas, para diferenciar o que seria uma transformação física e o que seria uma transformação química. Quando a gente fala de transformação física, gente, a transformação física, ela não há a mudança da substância. Ou seja, se você pega um copo com água, coloca ele no congelador, ele vai sair do estado sólido para do estado líquido para o estado sólido. Mas ele vai deixar de ser água? Não, ele não vai deixar de ser água. Se você pega esse mesmo copo de água, põe numa vasilha e aquece no fogão, e esse passa do estado líquido para o estado gasoso, ele deixou de ser água? Formou alguma coisa nova? Não. Então aí você tem uma transformação física, ou seja, você apenas mudou o estado físico em que aquela matéria se encontrava, certo? Então é apenas a mudança do estado físico. Ou você passou de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou vice-versa, de gasoso para líquido e de líquido para sólido, certo? Aqui a gente tem um diagrama de transformação química. Esse diagrama, a gente pode analisar o seguinte: quando você tem uma substância no estado sólido e passa essa substância para o estado líquido, você provoca uma fusão, ou seja, você fundiu o material. E aí isso acontece só com gelo ou só com a água? Não, acontece com metais, por exemplo. O ferro ele pode ser fundido em altas temperaturas, ele pode passar do estado sólido para o estado líquido, certo? Em altíssimas temperaturas. Então, quando você tem a passagem do estado sólido para o estado líquido, você tem uma fusão. E quando você tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso, você tem uma vaporização, certo? Então, aqui você passou do estado líquido para o estado gasoso. E quando você faz o processo inverso, passagem do estado gasoso para o estado líquido, você tem uma condensação. E do estado líquido para o sólido, é chamado de solidificação. Esses são os mais comuns, certo? Dos estados físicos. Só que você tem algumas passagens, você tem substâncias que você não encontra ela no estado líquido, ou no estado intermediário. Quando você não encontra essa substância no estado intermediário, ela faz um processo chamado de sublimação. Um exemplo que a gente pode dar de sublimação é a naftalina, aquela que põe no guarda-roupa, que libera aquele cheiro característico. Você pega um comprimido sólido de naftalina, coloca ela no guarda-roupa, ele vai passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Então ele vai fazer um processo de sublimação. Todas as substâncias que fazem, então, algumas substâncias químicas conseguem fazer essa sublimação, ou seja, ela não pode ser encontrada somente ou no estado gasoso ou no estado sólido. Ela não possui essa substância no estado líquido. E o processo inverso, que é passar do estado gasoso para o estado sólido, é chamado de ressublimação, certo? Quando a gente fala de estado físico da matéria, gente, é bom vocês lembrarem e associarem a seguinte forma: quando você fala de estado físico, você está analisando o quê? A composição do material, como as moléculas que compõem aquele material estão dispostas naquele estado. Se você pega, por exemplo, um material no estado sólido, ele vai ter uma junção das moléculas muito próximas umas das outras. E as ligações são muito fortes. Isso faz com que o material fique na forma sólida e uma forma definida. Ou seja, quando você tem um corpo sólido, ele tem forma definida, ou quadrada, ou redonda, ou triangular, ou o que seja. Ele vai ter uma forma definida, certo? Quando você já fala em substância no estado líquido, você tem um distanciamento menor, onde o maior distanciamento das moléculas. O objeto passa a estar no estado mais maleável. E a forma, ele vai adquirir a forma do recipiente. Se você pegar um litro de água, por exemplo, ele vai tomar a forma do recipiente que você colocar ele. Então ele não tem forma definida, ele assume a forma do recipiente onde ele se encontra, certo? Então ele não tem mais forma definida. E quando você fala em substâncias gasosas, aí você tem um distanciamento muito maior
de moléculas que faz com que essa substância não tenha forma nenhuma e nem adquire a forma do recipiente, a não ser que você consiga pegar esse gás e fazer com que ele coloque ele num ambiente totalmente fechado, certo? Então, a associação do estado físico ela está ligada a como o material se comporta, como as moléculas que compõem esses materiais estão dispostas na sua configuração, certo? Agora a gente vai falar sobre o que? De transformações químicas. Quando você fala em transformação química, você vai lembrar que nas transformações físicas não há a formação de nada novo. Não há formação de nada novo. Quando você fala de transformação química, acontece uma reação química que forma uma substância nova. Então você tem no início um reagente. Reagente vem de quê? De reagir. Esses reagentes vão reagir, provocar uma reação química e formar um produto. Se eu estou falando que vai formar um produto, eu estou dizendo que vão formar coisas novas. Vai formar uma substância nova. Então, todas as vezes que você tem uma transformação química, você tem a formação de um produto novo ou de uma substância nova. Por isso que se dá uma transformação química, sempre há a formação de um produto novo. Na química, gente, nada é exato. Por exemplo, transformações químicas são irreversíveis, nem todas. Você tem reações que são reações químicas que produzem uma substância nova e que podem ser reversíveis. A gente fala de reações em equilíbrio, quando você tem a formação de um reagente formando um produto e o produto formando um reagente. É sempre um ciclo que se forma em equilíbrio. Então, você tem esse tipo de reação? Sim. Mas em alguns casos, não há como ser revertido. Por exemplo, desnaturação proteica. Um exemplo de desnaturação proteica, quando você tem um cozimento de um ovo. Ovo é proteína, você aquece o ovo, ele desnatura a proteína. Tem como você fazer um ovo cozido voltar a ser um ovo normal? Não tem. Então, algumas reações na química são irreversíveis e outras podem ser consideradas reversíveis. Aspectos de índice de uma reação química, os aspectos que mostram que uma reação química está acontecendo. Produção de gases, a gente vê isso muito aonde? Quando você coloca um sorrisal na água, aquelas bolhas que estão fazendo ali, está indicando que está produzindo um gás, o gás formado ali é o CO2. Então ali você vê nitidamente com os olhos que ali está acontecendo uma reação química, que tem a produção de gás. Formação de precipitado. Quando a gente fala de formação de precipitado, por exemplo, você pega duas substâncias líquidas, mistura uma com a outra e forma um sólido no fundo. Então ali você está formando um precipitado. Você precipitou alguma coisa que estava no estado líquido e passou para o estado sólido. Então você tem a formação do pozinho lá no fundo. Mudança de cor. Às vezes você pega uma reação, mistura dois componentes transparentes e ele forma um componente com uma cor diferenciada. Aquela mudança de cor está evidenciando que aconteceu uma reação química e que formou uma substância que não tinha ali. A alteração de energia. Quando a gente fala de alteração de energia, gente, é frio e calor. O frio e o calor, você tem reações que liberam energia e liberam calor, e a gente tem reações que absorvem energia ou absorvem calor. As reações que liberam calor, elas dão uma sensação de quente, ou está liberando energia, então uma sensação de quente. E as reações que absorvem calor, ela é uma reação que dá uma sensação de resfriamento, certo? Onde você pode ver isso? Se você pegar uma reação, por exemplo, soda cáustica com água. Quando você pega a soda cáustica e coloca na água, ela libera o calor que você consegue ver através dos sentidos, você vê o calor que é produzido ali. Uma reação que é a absorção de calor. A mesma reação quando você pega um sorrisal e coloca, se você pegar no recipiente, você vai ver que ali o recipiente está sendo o quê? Está dando uma sensação de resfriamento, certo? Então, acho que com essa explicação vocês conseguem fazer a lista de exercícios. Qualquer coisa procura no meu zap que vou estar à disposição, certo?